Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 4, Capítulo 140. De repente, os ruídos da multidão diminuíram e tudo ficou em silêncio novamente. O árbitro comentarista disse: agora, como não sabemos o estado de Shedinja no primeiro hard, não podemos determinar o vencedor. Então, o desafiante é solicitado a chamar Shedinja. Se o Shedinja tivesse desmaiado, então o vencedor desta batalha de ginásio seria a própria líder de ginásio. Todos tiveram o mesmo pensamento. Exceto pelas duas pessoas, uma da liga e a outra era Ângela, ninguém tinha visto direito o estado de Shedinja devido à poeira e fumaça quando Exeggutor o explodiu com raio solar, mas todos sabiam que René tinha vencido essa batalha de ginásio. Shedinja era um Pokémon fraco. Ele tinha a habilidade Super Guarda, mas levaria séculos para alguém dominar essa habilidade. Então, nos estágios iniciais, qualquer ataque poderia nocauteá-lo. Ele tinha um menor HP e vendo Exeggutor explodi-lo com raio solar, ninguém tinha esperança. Seu HP era tão baixo que ele corria o risco de morrer na batalha do treinador Pokémon. Movimentos de dano de Super como Hiper Raio poderiam até matar Shedinja. Até René silenciosamente disse a Exeggutor para segurar um pouco ao usar o raio solar. Ela não queria matar o pobre rapaz. Então, mesmo que Shedinja estivesse vivo e não tivesse desmaiado, todos presumiram que ele estava em suas últimas pernas. Além disso, ninguém conseguia entender por que um treinador genial como Axel usaria um Pokémon como Shedinja. No estádio, acho que a emoção acabou. A batalha acabou. Não há como Shedinja vencer, mesmo se estiver vivo e não tiver desmaiado, disse alguém da liga. Sim, mas o que eu não entendo é, por que um treinador como Axel usaria um Pokémon desses? Acho que nunca vi nenhum treinador usar Shedinja em uma batalha de ginásio em toda a minha vida, disse outra pessoa da liga. O pensamento geral de Shedinja era assim. Nenhum deles pensou que tinha um bom potencial. Mas hoje, Axel iria provar que todos eles estavam errados. Axel estava perdido no mesmo pensamento quando Tenena disse. Desafiante Axel Blaze é novamente solicitado a mostrar o estado de Shedinja. Não haverá um segundo lembrete com uma voz severa. Axel assentiu e então lançou a bola mestra. Vamos mostrar a eles, Marcos, do que somos feitos. Um Pokémon de sobrancelha clara apareceu, mas seu abdômen era cinza. Ele tinha 4 saliências na parte inferior em vez de pernas. O par superior é marrom, enquanto o inferior era cinza. Era Shedinja. Shedinja. O quê? Como isso é possível? Disse René com os olhos arregalados. Todos na multidão também ficaram chocados. René tinha visto Shedinja sendo atingido por raio solar, mas ela não tinha visto as consequências. Então, ela estava confiante de que Shedinja estaria em suas últimas pernas no melhor cenário. Mas aqui, ela podia ver que o Pokémon nem sequer tinha um arranhão. No estádio, como está Shedinja com saúde plena? Gritou Adam. Eu não te disse que Axel poderia nos dar outra surpresa, disse Ângela com um sorriso. Você sabia disso? Perguntou Adam. Não, eu não fiz, mas eu sabia que algo estava acontecendo. O que eu sabia era que Axel não mudou seu Pokémon. Na verdade, foi feito pelo próprio Shedinja, disse Ângela. O que você quer dizer? Eu acredito que Shedinja usou troca aliada. Se ele fosse capaz de usar um movimento físico complicado como troca aliada, então eu tinha um palpite de que ele não estaria em suas últimas pernas. Parece que meu palpite estava correto. Mas como isso é possível? Eu vi Shedinja ser atingido por raio solar. E eu também vi, respondeu Ângela. Além disso, como Shedinja poderia usar um movimento do tipo físico como troca de aliado, em primeiro lugar? Perguntou Adam. Eu não fazia ideia, Adam, disse Ângela. Ela literalmente não tinha ideia. Ela estava confiante de que Shedinja se trocou e além de troca aliada, nada lhe veio à mente que pudesse fazer isso. Mas Shedinja não aprende troca aliada. E como ele estava com saúde plena quando foi atingido por raio solar? Tudo era confuso. Embora os malucos tivessem conhecimento do poder especial de Shedinja, Adam e Ângela não tinham. Parece que terei que fazer algumas perguntas sérias a esse garoto depois dessa batalha, disse Adam. Não, todo mundo tem seus segredos e Axel tem os dele. Devemos respeitá-los e não bisbilhotar. Não quero perder um gênio como Axel. A última coisa que quero ouvir é a família Venu não trata os forasteiros muito bem, ela disse. As 3 famílias iniciais sempre foram rivais. A ascensão da família Venu se deveu principalmente a Axel e Ângela sabia que eles poderiam fazer qualquer coisa para prejudicar esse relacionamento entre Axel e a família Venu. Então ela não queria que eles dessem nenhuma chance. Esse era o plano mestre de Axel. Seu trunfo era Shedinja o tempo todo. Normalmente, um Shedinja não era imune à maioria dos tipos até dominar sua habilidade Super Guarda, mas o Shedinja de Axel não tinha nenhum desses problemas. Isso também foi apontado por Oki Blue. Então, no início da batalha, ele começou com Shedinja com muita atuação do lado dele e de Shedinja. Quando Shedinja foi atingido por confusão, Axel ficou preocupado porque, embora movimentos psíquicos não causem dano a Shedinja, movimentos de status como confusão causam. Mas foi bem quando Exeggutor usou o raio solar. Shedinja pegou aquele raio solar sem levar dano e então usou troca aliada, fazendo os outros pensarem que ele já estava caído. Esse plano funcionou porque Axel podia sentir que René estava pegando leve quando ela chamou Venusauro. Porque em sua mente Beedrill estava em suas últimas pernas e ela iria vencer a batalha de ginásio. Como ela estava enganada. Capítulo 141. Axel estava certo. Se René soubesse que ela também estaria lutando contra Shedinja depois de Beedrill, ela não teria perdido seu tempo usando o chicote de cipó e folha navalha em Beedrill. Ela poderia ter usado movimentos como terreno de plantas e crescimento. Agora o efeito de dia ensolarado também estava quase acabando. Mesmo que seja um Pokémon como Shedinja, eu não vou mais subestimar esse Pokémon de agora em diante.
Venusauro ainda está com a saúde cheia e um pouco de resistência consumida. Eu ainda posso fazer isso, pensou René. Mas de alguma forma, René estava preocupada com essa luta. Ela ouviu Axel chamando Shedinja por um apelido chamado Marcos. Um treinador raramente daria um apelido para seu Pokémon, e isso só é feito para aqueles Pokémon que eram próximos de seu treinador. E esse tipo de Pokémon normalmente era o as do time. Então, René teve um palpite de que esse Shedinja era o Pokémon mais poderoso do time de Axel, e ela estava certa. Que a batalha comece, gritou Teena. Marcos, use agilidade substituto e gravidade. Venusauro, use raio solar. Shedinja primeiro desviou do ataque e começou a usar aqueles 3 movimentos. Todos ficaram surpresos que Shedinja pudesse usar um movimento como gravidade. Shedinja era rápido. Venusauro era lento e com tiro de seda era super lento. Então, Shedinja conseguia desviar do ataque fluentemente. O efeito de dia ensolarado estava quase acabando, então René queria usar raio solar, como uma chance de atingir Shedinja. O que ela não sabia era que Shedinja era o mais rápido do time de Axel. O efeito do dia ensolarado já havia passado. Outros podem não saber, mas Axel já havia vencido essa batalha. Até onde Axel podia adivinhar, Venusauro não tinha nenhum ataque que pudesse afetar Shedinja, exceto pó de sono, pó de veneno, ou confusão. René tentou usar dia ensolarado, terreno gramado e crescimento, mas Shedinja, com a ajuda de agilidade, era rápido e usava hipnose e investida para atrapalhar Venusauro. No final, René tinha tido tudo, então ela disse a Venusauro para usar chicote de cipó e folha navalha para assustar Shedinja. Shedinja também recuou e agora, Venusauro finalmente conseguiu usar dia ensolarado e terreno de plantas. Folha navalha e chicote de cipó não teriam feito nada a Shedinja, mas Axel não queria revelar esse segredo. Venusauro então começou com bomba de lodo, mas Shedinja foi rápido em desviar e respondeu com bola das sombras que conectou muito bem. Venusauro era grande e lento e com tiro de seda sua velocidade havia diminuído. No começo René não se importou com isso, pois ela não sabia sobre Shedinja, mas agora estava se tornando um grande problema. Shedinja geralmente era rápido e agora com a pressão de agilidade mais gravidade em Venusauro, Shedinja estava apenas brincando com Venusauro. Ninguém conseguia acreditar na visão que estavam vendo. Um Pokémon fraco como Shedinja brincando com Venusauro. O efeito da hipnose estava fazendo efeito e a bola de sombra e o zumbido de inseto estavam causando grandes danos. Finalmente Venusauro foi capaz de disparar um raio solar em Shedinja. O movimento atingiu Shedinja, mas Shedinja foi rápido o suficiente para deixar seu substituto levar o golpe. O feixe criou uma sombra própria, então Shedinja usou a habilidade sombra traiçoeira para viajar da sombra do feixe para a sombra de Venusauro e novamente usou a bola das sombras. Após 10 minutos de batalha e recebendo várias bolas sombrias, zumbido de inseto e rajadas de vento, Venusauro finalmente desistiu e desmaiou. A multidão ficou em silêncio e então começou a murmurar baixinho. Venusauro não consegue lutar, Shedinja vence. O desafiante Axel ganhou seu segundo distintivo de academia, o distintivo arco-íris. Vamos dar a ele uma salva de palmas, disse Teena em um tom triste. Ela também fazia parte da academia, então sabia o que isso significava. Ela também não queria fazer parte de outra família que mal conhecia. Angela e Adam se levantaram e começaram a bater palmas e acenar para Axel. Uma enfermeira Joy veio ao estádio para cuidar dos Pokémon feridos. Nenhum deles estava gravemente ferido, mas a enfermeira não queria correr riscos. Os Pokémons de Axel e René foram então transferidos para o centro Pokémon que ficava dentro do ginásio. Parabéns! Você finalmente ganhou seu segundo distintivo de ginásio, o distintivo arco-íris. Você também ganhará uma certa quantia de dinheiro, disse René entregando o distintivo para Axel. Ela estava obviamente muito triste. Ela nunca quis fazer parte da família Venu em primeiro lugar. Ela gostava de sua independência. No entanto, a Liga apoiou muito as 3 famílias iniciais. René endireitou a cabeça e disse, foi uma ótima luta. Como líder de ginásio, é muito difícil para mim dar tudo de mim. E nesta luta eu dei tudo de mim, então não me arrependo de nada. Você é um treinador incrível, Axel. Continue assim, seja qual for o motivo, não foi culpa do garoto. Ele também foi simplesmente arrastado para isso. Como líder de ginásio, ela não soaria mesquinha. Ela deu o seu melhor, então não deveria ter arrependimentos. Não se preocupe tanto. A família Venu não é tão ruim quanto você pensa. Não é como a família Zard ou Toise. Ela valoriza muito o vínculo familiar. Como alguém de fora eu posso dizer, disse Axel recebendo o distintivo. René apenas assentiu com a cabeça. No estádio, o garoto fez um trabalho fantástico. Acho que deveríamos dar a ele uma recompensa, disse Angela. Acho que não é uma boa ideia, respondeu Adam. Como assim? Perguntou Angela. Se dermos a ele uma recompensa, ele nos trataria como uma organização da qual ele trocaria benefícios por nós. Acho que deveríamos dar a ele algo que o fizesse sentir como se fosse parte da família, disse Adam. Você tem alguma ideia? Ele não está pronto para Hansei. Por que não? Capítulo 142. Saúde! Gritaram todos e o barulho do vidro quebrando pôde ser ouvido. Axel, Adam e Angela estavam comemorando sua vitória em um pub. Foi uma pequena vitória para Axel ganhar seu segundo distintivo de academia, mas um grande passo para a família Venu adquirir uma academia. Axel, eu quero agradecer pelo que você fez. Eu sei que não foi fácil. Você me disse que não queria fazer parte da política familiar quando entrou, mas mesmo assim você foi arrastado para isso, disse Angela. Todos eles estavam um pouco bêbados naquele momento. Está tudo bem, Angela. Eu realmente não me importo, respondeu Axel. O que ele deveria dizer nessa situação? Que ela estava certa e que ele estaria deixando a família agora. Mas não está tudo bem. Não cumpri minha parte do acordo, disse Angela. Parecia que ela tinha bebido muito naquela noite.
De qualquer forma, você teve um vislumbre de quão medroso um líder de ginásio pode ser. Além disso, Renée ainda é jovem, então ela não tem muita experiência, disse Adam. Axel assentiu com a cabeça. Embora tivesse que fazer parte da política familiar, ele não podia negar que teve que lutar com uma líder de ginásio no seu melhor. Essa foi uma experiência valiosa. Então, como estão as coisas na família? Como estão a B e K? K começou sua jornada. Axel fez um monte de perguntas. Está tudo bem. K começou sua jornada depois de um mês quando você começou. Isso mudou muito na mente dos jovens. Agora, a maioria deles não quer ser incluída na família, mas quer sair e explorar. Essa é uma boa mudança de atitude. A e B também estão planejando se mudar. O que me lembra que a e B pediram para ligar para eles. Eles não tinham seu número. Assim, eu provavelmente deveria ligar para eles, disse Axel. A, B e K deram seus números e disseram a Axel para ligar para ele. No entanto, Axel estava muito ocupado quando deixou a família Venu e não teve tempo para ligar para eles. Ele fez uma nota mental para ligar para eles, especialmente para K, já que ele estava fora da família agora. Axel, então você está planejando desafiar o terceiro ginásio? Perguntou Angela. Não, meus pokémons não são fortes o suficiente para isso. Eu estava planejando treiná-los novamente para o próximo emblema de ginásio, disse Axel. Então eu tenho um plano perfeito para você. Depois de 2 dias, estamos selecionando um membro da família para se aventurar em uma ilha única. Esta ilha acaba de ser descoberta e pesquisada. Quero nomeá-lo. Dizem que esta ilha é o lar de Latias e Latios. Se você tiver sorte, pode até pegar um dos filhos deles. Você tem certeza? Quero dizer, você acabou de dizer que só poderia selecionar um da família e eu sou um estranho. Você não acha que outros membros deveriam ter essa chance? Disse Axel. Axel não sabia da história completa, mas de alguma forma ele sabia que essa viagem seria importante para a família Venu. Axel, você pode não pensar assim, mas eu o considero parte da minha família. Embora você seja um estranho, todos, até mesmo os mais velhos, o consideram uma família. Você nos ajudou muito na ascensão da família Venu. Então, eu sinto que você deveria ter uma chance melhor de crescer. Disse Angela. Axel respirou fundo e então disse, ok, farei isso. Obrigado pela oportunidade. Enquanto isso, Ada estava dando um hipotético sinal de positivo para Angela por um trabalho bem feito. Bom, Ada lhe contaria os detalhes sobre isso. Vou dormir. Acho que bebi demais hoje, disse Angela, desculpando-se e indo para seu quarto dormir. A cabeça de Axel virou-se automaticamente para Adam quando viu Angela saindo. Haha, você parece muito animado com a viagem, disse Adam virando outro copo de cerveja. Claro que sim. Eu vou para uma ilha desconhecida e então pego um Pokémon lendário. Quer dizer, por que eu não ficaria animado? Disse Axel. Tudo bem, segure seus cavalos, garoto. É um pouco mais complicado do que isso. Primeiro, deixe-me dar os detalhes. A ilha tinha acabado de ser explorada pelos exploradores. A região foi mapeada por eles. Durante a busca, eles viram Latios e Latias voando sobre o horizonte. Agora, cada membro das 3 famílias iniciais e 2 membros da liga estão indo para lá e um deles seria você. O problema é que as pessoas da região de Oen também estarão envolvidas. Por que isso? Perguntou Axel. Negócios de ilhas são negócios complicados. Há muitas ilhas que não foram exploradas. Como você sabe, 70% do mundo ainda não foi explorado. Então, uma nova regra é feita. Quem explorar a ilha primeiro terá a propriedade da ilha. Uma grande discussão é feita sobre quem tem permissão para explorar a ilha primeiro. Há muita política acontecendo por aí. Não quero aborrecê-lo com os detalhes. De qualquer forma, a questão é que nossa região de Canto ganhou a oportunidade de explorar e possuir a dita ilha. No entanto, Latios e Latias foram avistados na ilha 3 vezes pelos exploradores. Eles são pokémons lendários que representam a região de Oen. Então, depois de muita conversa e disputa depois, foi decidido que 5 jovens treinadores de cada região iriam competir. Os treinadores que vencessem a batalha ganhariam a ilha e também poderiam nomeá-la. Capítulo 143. Axel não queria fazer parte do jogo político, mas agora ele estava entrando em outra de suas pequenas rixas. Mas Axel não tinha escolha. Esta era uma grande oportunidade para ele. Axel pode dizer que era um grande pesquisador com um futuro promissor, mas sabia que era um novato. Ele precisava explorar este mundo e ganhar experiência para ser um mestre Pokémon. Esses tipos de exploração eram arriscados, mas também tinham altos retornos. Vendo que Axel estava pensando profundamente, Adam perguntou, você quer desistir dessa viagem? Não, eu quero fazer isso, respondeu Axel. Axel, eu sei que é um trabalho e tanto, mas esta é uma ótima oportunidade para você se quiser atingir seu objetivo, disse Adam. Eu conheço Adam. Então, do que se trata essa competição? Perguntou Axel. Oh, isso é interessante. Vocês 5 teriam 2 meses. Naquela época vocês poderiam capturar qualquer número de pokémons que quisessem, mas não deveriam ser acima do rank raro. Depois de 2 meses, vocês 5 batalhariam contra outros 5 da região de Oen. Cada um de vocês só pode usar um pokémon que você capturou primeiro na ilha. Aqueles que vencerem ganhariam a ilha. Obviamente, o pokémon que você usar para a batalha não deve ser acima do rank raro, e o jovem treinador que a região escolher não deve ter mais de 15 anos de idade. Não é uma configuração interessante? Disse Adam. Sim, parece interessante. Nenhum dos treinadores tem vantagem. Isso é basicamente sorte e como você treina aquele Pokémon em 2 meses. Disse Axel. Essa foi uma configuração interessante. Você sabia que os treinadores que você escolheria se juntariam a nós? Perguntou Axel. Parte disso. Não sei os nomes reais. Do nosso lado, cada membro de 3 famílias iniciais e 2 membros da liga viriam. E até onde eu sei, a região de Oen também enviaria um membro de cada uma das 3 famílias iniciais e 2 membros da liga. Respondeu Adam. A conversa durou 1 hora até que ambos decidiram encerrar o dia.
Os próximos 2 dias foram gastos relaxando. Axel não teve o movimento relaxante adequado desde que venceu Flint. Ele sabia que esses 2 dias também não seriam suficientes. Seus pokémons precisavam descansar. Ele fez uma nota mental para relaxar por uma semana após o fim desta viagem. Até agora seus pokémons eram 1. Nidorino 2. Shedinja 3. Beedrill 4. Magikarp 5. Absol 6. Bulbasauro 7. Gogoat 8. Charmeleon. Ele queria limitar o número de seus pokémons, mas parecia que estava falhando nisso. Sua razão para limitar o número de pokémons era devido à falta de recursos e tempo. Ele tem dinheiro suficiente por enquanto, mas sabia que não seria o suficiente mais tarde. Então, criar mais pokémons exigiria mais recursos. Mas depois de pensar por algum tempo, ele decidiu criar o máximo de pokémons que pudesse. Este não era um mundo de anime ou um mundo de jogo. Este era um mundo real para Axel. Mais pokémons significavam mais segurança para ele e sua família. Ele apenas pensaria em algo para ganhar mais dinheiro. Pensando em seus pokémons, Shedinja, Beedrill, Magikarp e Bulbasauro estavam prontos para evoluir no próximo mês. Charmeleon também estava perto de sua evolução. Absol era apenas uma criança, então levaria algum tempo para ficar mais forte. Nidorino pode precisar de 2 meses para evoluir para o nível elemental. Então quase todos os seus pokémons iriam receber seu upgrade em 1 a 2 meses. Ele estaria pronto para a batalha de ginásio depois desses 2 meses. Então, de certa forma, essa viagem de 2 meses para uma ilha desconhecida foi perfeita para ele. Depois de 2 dias, Axel agora estava no aeroporto pronto para chegar ao local. Vocês estariam indo para a cidade Fuxia, onde um avião particular estaria esperando por vocês. Todos os 5 entrariam naquele avião para ir para aquela ilha. Após chegarem à ilha, vocês encontrariam 5 jovens treinadores da região de Oen. Lembre-se, Axel, temos 5 pessoas de cada região, mas nenhuma delas é sua amiga ou família. Não temos um bom relacionamento com outras famílias iniciantes e não sabemos muito sobre a liga. Então tenha cuidado, disse Adam. O avião voou e Axel chegou à cidade de Fuxia em 2 horas. Assim que Axel saiu do avião, algumas autoridades vestindo ternos pretos pediram sua identificação e o levaram para outro avião. Agora, este avião era enorme. Axel nunca tinha visto um avião tão grande em sua vida. Mostrando seu rosto confiante, ele entrou. Axel recebeu um pequeno tour pelo avião. O interior do avião parecia um castelo. Havia um quarto separado para camas e havia um refeitório e o que você considera um pequeno campo de treinamento também. Axel ficou impressionado. A tecnologia deste mundo pode não ser tão avançada em comparação com o seu mundo, mas houve alguns desenvolvimentos que o deixaram surpreso. Após o pequeno passeio, Axel foi levado a uma sala de tamanho médio. A sala estava vazia. Havia algumas bolsas de paraquedas, alguns cilindros de oxigênio e algum tipo estranho de maquinário que Axel não conseguia entender. Foi-lhe dito para esperar por um homem e ele seria informado sobre sua situação. Em 5 minutos, 4 jovens treinadores entraram na sala liderados pelas mesmas pessoas usando o mesmo uniforme. Entre os 4, havia 2 meninas e 2 meninos. Um dos meninos tinha cabelo ruivo e Axel tinha certeza de que poderia tê-lo visto em algum lugar. Axel não teve tempo de interagir com eles, pois um homem grande com um uniforme preto entrou para dar-lhes um resumo. Olá, meu nome é Boris e sou um explorador Pokémon de elite. Também sou o líder da minha equipe. Como vocês devem saber, nós exploramos esta ilha desconhecida. Estou aqui para dar algumas informações sobre ela. Mas primeiro vamos nos apresentar. Por que você não começa, garotinha? Disse Boris apontando para uma garota com cabelo azul celeste. Olá, meu nome é Lyra Toise. Sou da família Toise. Olá, sou Riker Zard. Sou da família Zard. Eu sou Axel Blaze. Eu pertenço à família Venu. Olá, eu sou Lorelai. Eu venho da Liga. Eu sou Lance. Eu também venho da Liga. Então é daí que eu conheço. Ele é Lance, pensou Axel. Capítulo 144. Lance fazia parte da Elite 4 no jogo das gerações 1, 3 e 7 e também era o campeão nas gerações 2 e 4 da região de Kanto. No entanto, a linha do tempo atual era antes de Ash e Gary nascerem, então Lance era apenas uma criança como ele. Axel também não esperava ver Lorelai nessa viagem. Ela também era membro da Elite 4, que é especializada em Pokémon do tipo gelo. Assim que Axel estava olhando para aqueles dois, Boris continuou. A ilha é muito grande. Ela tem um ecossistema diferente. Eu agora transferiria um mapa da ilha para você. O mapa consiste em todos os detalhes e também as zonas de perigo que você deve evitar. Levaria meio-dia para chegar à ilha. A equipe de Oen também se juntaria a nós na mesma época. Depois que você chegar à ilha, cada um receberá um único sinalizador. Se estiver em perigo, dispare-o para o céu e nós iremos ajudá-lo. No entanto, perceba que você está se aventurando na natureza e sua segurança não está garantida. Todos vocês foram informados sobre a competição que enfrentariam com a equipe de Oen. Depois de chegar à ilha, vocês estarão por conta própria. Vocês podem formar a equipe e se aventurar no grupo ou podem ir sozinhos. No entanto, eu os aconselharia a ir em grupo. Mais detalhes foram enviados para o seu telefone junto com o mapa. Enquanto isso, vocês estão abertos para conversar com vocês mesmos e aproveitar as instalações. Há comidas e bebidas que serão fornecidas a vocês mediante seu aviso. Há também um campo de treinamento se vocês quiserem se testar. Boris fez um longo discurso. Ele também tinha um olhar preocupado. Eles tinham feito seu trabalho perfeitamente e também mapeado as zonas de perigo. Havia muitos postos de controle na ilha e eles podiam ajudar as crianças a qualquer momento. Mas essas crianças nunca estiveram na natureza. Ele não consegue compreender por que aqueles membros de alto escalão da região decidiriam fazer isso. Após o breve resumo, todos começaram a se apresentar. Então, você é o estranho da família Venu. Não acredito que você foi escolhido para isso, disse Lyra, ele é capaz, com certeza.
mas no departamento de pesquisa. Não acho que ele poderia competir conosco, disse Riquet. Ei, não diga isso. De acordo com os dados da nossa liga, Axel é competente. Ele pode ser melhor do que nós, disse Lorelai. Lance não fez nenhum comentário sobre esse assunto. Parecia que Axel havia subestimado sua fama. Ele era famoso por sua pesquisa sobre Yves Lutyens. Como ele era um gênio, todas as crianças de sua idade tinham inveja dele. A inveja aumentou quando seus pais começaram a dar sermões, fazendo dele um exemplo. Essa inveja foi intensificada nas outras duas famílias iniciais, pois eram praticamente rivais. Axel acalmou sua mente e começou a se movimentar pela seção de alimentos. Ele estava se sentindo um pouco faminto. Ei, onde você está indo? Por que não temos uma batalha? Quero ver o quão bom o garoto de ouro é, gritou Riquet. Mas Axel apenas o ignorou e começou a andar. Axel fez isso por 2 motivos. Primeiro, ele queria parecer legal. Segundo, Axel não dava a mínima para essas pessoas. Ele estava nessa viagem para aprender, explorar e competir, e ele poderia fazer isso sozinho. Ele estava planejando coordenar com o grupo e treinar juntos para um resultado melhor, mas Axel não conseguia ver isso acontecendo tão cedo. Então, ele já tinha decidido ir sozinho. Parece que as duas famílias não disseram nada sobre mim para aquelas crianças. Bem, só se passaram 2 dias, pensou Axel. Durante a batalha de ginásio de Axel, membros de ambas as famílias estavam presentes, mas parecia que eles ainda não tinham revelado seus resultados para essas crianças. Se tivessem, aqueles idiotas não duvidariam dele, mas estava tudo bem assim também. Ele não queria revelar muito. Com uma interação, Axel descobriu as personalidades dessas 4 crianças. Lyra e Riquet tinham personalidades de jovens mestres em romances chineses. Lorelai era um prazer para as pessoas e Lance era um cara arrogante. Essa foi a conclusão que ele tirou da conversa. Mas Axel estava interessado em Lance. Lance mais tarde se tornaria uma potência e um campeão. Ele não era um cara normal por nenhum padrão. Axel pensou em ligar para Blue. Ele também era um explorador Pokémon e não faria mal algum receber alguns conselhos dele. Mas Axel tinha dúvida se Blue estava disponível porque a última vez que viu Blue, ele estava se preparando para outra exploração. Pensando bem, Axel ficou surpreso por poder falar com um antigo campeão de canto sempre que quisesse. Felizmente a ligação foi conectada. Olá. Olá Blue, como vai? Estou bem, Axel. É uma surpresa que você tenha ligado. Algo sério? Por que estou prestes a ficar ocupado aqui? Axel não perdeu tempo e me contou tudo sobre a viagem para Blue. Então, você tem algum conselho? Perguntou Axel. Sim, não vá sozinho. Por quê? Axel, eu posso entender que você se saiu bem para sua idade e tem pokémons poderosos para apoiá-lo. Eu também posso entender que os exploradores fizeram um ótimo trabalho. Eles também podem ter vários pontos de verificação onde podem ajudá-lo em caso de necessidade e você também tem um mapa. Mas você está indo para a natureza pela primeira vez na vida. E, o selvagem é um lugar assustador. Capítulo 145. O selvagem é um lugar assustador, disse Blue. Mas eu viajei pela natureza quando me mudei de uma cidade para outra. Acho que consigo lidar com isso, disse Axel. Isso e aquilo são diferentes, Axel. Você deve saber que esses lugares têm rangers Pokémon patrulhando as áreas. Eles eliminam ameaças maiores do que um treinador poderia lidar. Como quando viaja pelas cidades a pé, você deve revelar seu cartão de identidade de treinador. Alguns lugares só aprovam se você for um treinador intermediário. Isso é feito porque esses lugares estarão cheios de Pokémons raros. Em alguns lugares, os Rangers têm um acordo com o Pokémon soberano daquele terciário, tornando seguro. Mas este lugar é uma ilha desconhecida que só foi explorada por alguns meses. Não foi controlada como a situação do Ranger. Você também nunca esteve em uma ilha desconhecida antes, então você não tem experiência nenhuma. Se eu fosse seu mentor, teria sugerido que você cancelasse a viagem. Mas papai acha que isso vai te deixar mais forte e mais maduro. Então, eu sugiro que você não vá sozinho só porque seu grupo é um pouco chato. A voz de Bill estava aumentando a cada segundo. Ele era um explorador Pokémon, então tinha bastante experiência no campo. Ele tinha visto muitos treinadores inexperientes morrendo só porque achavam que poderiam lidar com o lugar. Mas ele também sabia que não era culpa de Axel, então, ele se sentiu responsável por pelo menos dar-lhe um aviso. Axel levou alguns segundos para assimilar isso. Vendo quão sério Blue estava, ele imediatamente decidiu ir com o grupo. Axel agradeceu Blue pelo conselho e também agradeceu Arceus por ter ligado para Blue antes de fazer isso. Tudo bem, fique seguro, Axel. Eu disse para você ficar no grupo, mas não confie neles. Eles também nunca estiveram na natureza, então se algum acidente acontecer, essas crianças inexperientes ficariam paralisadas e pensariam em sua própria segurança. Você é um pouco melhor nesse caso. Você enfrentou a aura de Charizard. Então, se você estiver em tal situação, observe a situação e faça da sua segurança uma prioridade máxima. Isso é tudo que posso dizer e também siga o conselho da equipe de exploradores. Tchau, disse Blue e desligou o telefone. Axel decidiu dar uma chance para aqueles garotos idiotas. Ele também estava animado para falar com Lance. Não faria mal falar com um futuro campeão em potencial. Axel estava no refeitório agora. Ele começou a procurar pelo grupo e descobriu que todos estavam no campo de treinamento conversando. Um explorador, parte da equipe, também estava com eles. Ele viu Axel chegando e disse: "Este é o campo de treinamento. Ainda falta meio-dia para chegar à ilha desconhecida. Vocês, crianças, podem praticar e lutar aqui. Se quiserem estar no grupo, é melhor se conhecerem." Blue disse para seguir o conselho desses exploradores, então Axel pensou em tentar. O grupo também viu Axel chegando e Lorelai foi a primeira a falar: "Ei Axel, você quer treinar também?"
Sim, não custa nada tentar. Além disso, precisamos conhecer nossa força se quisermos trabalhar em grupo, respondeu Axel caminhando lentamente em direção a eles. Ah, pensei que o senhor famoso aqui iria seguir carreira solo, Riquer comentou sorrateiramente. Então você pensou errado, respondeu Axel. Esse tal de Riquer estava sempre de olho nele. Qual é o problema desse cara? Pensou Axel. Por que não decidimos com quem lutar por sorteio? Cada um de nós teria 1 ou 2 lutas, já que somos apenas 5 deles, sugeriu Lyra. Todos concordaram. Lance também assentiu. Após o sorteio, os resultados foram: 1. Lorelai contra Lyra. 2. Riquer contra Axel. 3. Lance contra Riquer. As meninas pensaram em ir primeiro. Elas decidiram que seria uma batalha 1 contra 1. O explorador decidiu ser o árbitro nas partidas delas. Ambas as meninas entraram na arena e ambas jogaram a Pokébola ao mesmo tempo. Vai, o Artortlow. Vai, Slowbro. Ambos jogaram seus Pokémons fora. Essa sim é uma escolha interessante, disse Axel suavemente. De um lado temos Lorelai, que começou com Slowbro, um Pokémon de classificação desconhecida, mas do outro lado, temos Lyra, que começou com Artortlow, que é apenas um Pokémon de classificação comum. Quem você acha que venceria? Perguntou Riquer. Acho que o Slowbro venceria, disse Lance. Esta foi a primeira vez que Axel ouviu Lance falar. Por quê? Porque o Artortlow é apenas um Pokémon de nível comum? Perguntou Riquer. Sim, e também que o Slowbro é forte, respondeu Lance. Mas você também não deve subestimar Lyra, disse Riquer em sua defesa. Essa certamente foi uma escolha interessante. Slowbro era um Pokémon totalmente evoluído. Quando um Pokémon evolui totalmente, ele geralmente era mais poderoso do que um Pokémon não evoluído. Além disso, Slowbro é um Pokémon aquático e físico. No entanto, o Artortlow também não era brincadeira. Normalmente, um Pokémon comum seria mais fraco do que um Pokémon totalmente evoluído, mas o Artortlow tinha 3 estágios de evolução, enquanto o Slowbro tinha apenas 2. Além disso, esse Artortlow foi treinado na família Toise. Ele basicamente cresceu com Lyra. Então não será uma luta fácil. Que a luta comece. O Artortlow, jato de água. Slowbro, use sala dos truques e proteção. Capítulo 146. A batalha estava ficando interessante. Slowbro era mais lento que o Artortlow e com o Artortlow usando Aquamício, seria muito mais rápido. Mas Sala dos Truques mudou isso. Sala dos Truques criaria uma área bizarra onde o Pokémon lento seria mais rápido do que o Pokémon rápido. Embora tenha sido o contra-ataque perfeito, o movimento não foi dominado completamente, mas deixou o Artortlow mais lento. O ataque atingiu Slowbro, mas devido aos efeitos de proteção, quase não causou dano. Os dois Pokémon continuaram atacando e defendendo. Ambos os competidores usam suas próprias estratégias. Slowbro estava usando movimentos de status como Mente Calma, enquanto o Artortlow estava focado apenas em atacar. Lyra tinha uma estratégia. Ela sabia que precisava terminar essa luta rápido, pois Slowbro era um Pokémon do tipo físico e ficaria mais forte com o tempo devido aos movimentos de status. O Artortlow usou movimentos como Raio de Gelo, Cauda de Ferro e Mordida, enquanto Slowbro estava usando movimentos como Confusão e Hiper Raio. Axel sentiu que esses ataques não eram coordenados o suficiente. Parecia que algo estava faltando nessa luta. Depois de algum tempo, o efeito do Sala dos Truques estava prestes a acabar e Slowbro jogou sua última cartada. Slowbro, agora use Visão do Futuro. Lyra deu um olhar de não sei o que fazer agora, quando ouviu Lorelai falar aqueles movimentos. Esse movimento poderia ser mortal, pois ambos os Pokémons estavam cansados devido ao prolongamento da luta. Visão Futura é um poderoso movimento do tipo físico, mas precisa de muito tempo para se preparar. Nesse momento, o usuário não pode usar nenhum outro movimento e só precisa se defender e bloquear outros ataques. Lyra sabia que se esse ataque atingisse o Artortlow, ele receberia dano pesado e até desmaiaria. Então, o Artortlow começou a ficar mais ofensivo agora. O Artortlow, use Escaldar, gritou Lyra. Escaldar faz o usuário jogar água fervente em seu oponente, o que também pode causar queimaduras. Enquanto isso, Lorelai disse a Slowbro para desviar do ataque. Ele teve apenas metade do sucesso em fazê-lo. Ele foi atingido com água fervente e foi esmagado no chão. Devagar, ele gritou. O Artortlow, use Cavar e continue fazendo isso. O efeito de Sala dos Truques já tinha acabado, mas o efeito de Mente Calma ainda estava lá. Mente Calma aumenta a defesa especial, então Escaldar não teve efeito de 100%. Então, Lyra decidiu usar algum ataque físico, daí Cavar. O Artortlow usaria Cavar para pular dentro do chão e sair de outro e estava constantemente machucando Slowbro. No entanto, os olhos de Slowbro ainda estavam roxos. Ele sabia que essa visão do futuro era o único movimento que poderia fazê-lo vencer esta batalha. Mas depois de algum tempo, o Artortlow foi atingido por uma poderosa força física e foi lançado para o fim do estádio. A força era tão forte que Axel podia senti-la a 50 metros do impacto. A arena inteira estava cheia de fumaça e poeira. Escombros de pedras caíam. Parecia que a parede da arena estava destruída. Quando a poeira baixou, todos puderam ver que o Artortlow estava no chão e Slowbro também estava em seus últimos momentos. Milagrosamente, o Artortlow não desmaiou e estava tentando se levantar. Ele se levantou com dificuldade e então rugiu o Artortlow. Parecia que estava pronto para lutar novamente. Axel ficou perplexo ao testemunhar tal cena. A defesa deste Pokémon era espantosa. Axel podia dizer com confiança que seu Charmeleon não conseguiria lidar com tal ataque. Eu disse para você não subestimar Lyra. As famílias iniciantes não são brincadeira. Elas têm seus próprios legados e métodos de treinamento que estão muito acima da liga. A família Toise foca na defesa e este Artortlow foi muito bem treinado nisso.
Eu acredito que ele poderia levar outro golpe do mesmo calibre se fosse preciso, disse Riquer enquanto olhava para Lance e em parte para Axel também. O Arthur Tlo então usou cavar algumas vezes e terminou a luta com hidrobomba. Zlobro estava machucado e muito cansado de usar visão futura. Ele não teve chance depois de usar visão futura. Axel também estava pensando sobre o que Riquer havia dito. Então a família Zar foca no ataque, a família Toise foca na defesa e a família Venu foca na versatilidade. Mas eu não acho que aprendi nada sobre versatilidade com a família Venu. Acho que tenho muito a pedir para Adam e Angela, ele pensou. Era verdade que ele não tinha passado muito tempo na família em si, mas ele também não tinha aprendido nada substancial sobre versatilidade. Se a família Toise conseguia dominar a defesa a tal ponto, então a família Venu também devia ter alguns planos de treinamento relacionados à sua especialidade. Axel fez uma nota mental para perguntar a Angela sobre isso. O Arthur Tlo tinha vencido a luta e Lyra estava feliz com isso. Então a segunda luta estava pronta para começar e Axel estava pronto para ela. Axel e Riquer subiram no palco e estavam prontos para a batalha. Vou mostrar a vocês o quão poderoso é um membro real da família inicial, disse Riquer. Por que você tem um problema comigo? Não acho que eu tenha feito algo ruim para você, perguntou Axel. Eu sei, mas você é um estranho e a família Venu está dando muita importância a você. Eu não gosto disso. Eu quero provar que um membro real de uma família iniciante seria muito melhor do que um estranho, disse Riquer. Ambos jogaram suas pokébolas. Vai, Flareon. Vai, Charmeleon. Ambos os Pokémon rugiram e anunciaram sua presença. Você está desafiando meu Charmeleon com seu Charmeleon? Você é um idiota? Perguntou Riquer rindo. Axel não deu nenhuma resposta, o que deixou Riquer bravo novamente. Axel estava confiante de que Riquer escolheria Charmeleon. Ele queria que seu Charmeleon enfrentasse o Charmeleon de Riquer. Axel sabia que ele estava negligenciando o treinamento de Charmeleon. Antes, houve a rixa entre Charmeleon e o time e depois disso Axel perdeu a visão por um mês. Então, ele não teve muito tempo para se concentrar em Charmeleon. Axel sentiu que agora deveria começar a pensar seriamente sobre esse pequeno sujeito. Charmeleon seria uma potência e seria o Pokémon mais poderoso de sua equipe no futuro. Ele sabia disso. Como Charizard era seu Pokémon favorito, ele o usaria com mais frequência, mesmo em outras regiões. Então, ele queria que Charmeleon enfrentasse um oponente forte hoje. Capítulo 147. Axel quase sabia que não venceria essa luta. Seu Charmeleon não foi treinado corretamente e o Charmeleon do seu oponente foi treinado pela família Zard com todos os recursos reunidos. Mas ele queria que o Charmeleon aprendesse nessa luta. Então, antes do início da luta, ele chamou o Charmeleon para mais perto e disse: Escute, não treinamos corretamente e o oponente é da família Zard, então ele é muito forte. Podemos não vencer essa luta. Char, disse confuso. Se ia perder a luta, então por que diabos estava lutando? Mas eu quero que você aprenda com essa luta. Esse cara é de uma família que dominou o treinamento da sua espécie por gerações. Então, obviamente, ele vai ser melhor do que você. Então, eu quero que você e eu aprendamos com ele. Tente fazer a luta o mais longa possível. Não estamos aqui para vencer, mas para aprender. Axel disse. Charmeleon ficou com uma cara pensativa por um tempo e então assentiu. Ele foi para o palco e agora estava pronto para lutar. Que a batalha comece. Observe que o Charmeleon de Axel é chamado Charmeleon e o Charmeleon de Riquer é chamado Flareon. Flareon, use elaborar. Charmeleon, dança do dragão. Elaborar aumenta o ataque especial e o ataque do usuário, enquanto dança do dragão aumenta o ataque e a velocidade do usuário. Flareon era rápido. Quando Charmeleon usou dança do dragão uma vez, ele já tinha usado elaborar 2 vezes. Agora, use bombardeio de chamas, disse Riquer. Esse movimento era similar ao carga de chamas, exceto que não aumentava a velocidade. Mas o poder do ataque era muito maior que o carga de chamas. Axel disse a Charmeleon para usar carga de chamas. Charmeleon desviou com sucesso do ataque a Flareon, pois era mais rápido devido à dança do dragão e carga de chamas, e então usou arranhar em seu oponente. Arranhar conectou-se ao Flareon, mas quase não causou dano. Além de mais poder, bombardeio de chamas também adicionou alguma defesa ao usuário. Como Charmeleon estava bem próximo de Flareon, Riquer disse para ele usar cavar para evitar outros ataques. Flareon usou o movimento, mas Charmeleon conseguiu desviar mais uma vez. Charmeleon estava aproveitando ao máximo seu aumento de velocidade, mas de repente a mão direita de Flareon começou a brilhar em amarelo e ele deu um soco bem no rosto de Charmeleon. O poder do ataque foi enorme e Charmeleon voou 4 a 5 metros até encontrar o pouso no chão. Riquer não perdeu tempo e disse a Flareon, agora use lança-chamas. Chamas vermelhas e quentes saíram da boca de Flareon e começaram a atacar Charmeleon novamente. Charmeleon, use seu próprio lança-chamas e contra-ataque, desvie no último segundo. Charmeleon fez o que seu mestre havia dito a ele. Axel sabia que o poder do lança-chamas de Flareon seria maior que o de Charmeleon e então ele também o adicionou para desviar do ataque. A chama de Flareon dominou a de Charmeleon, assim como Axel esperava, mas Charmeleon foi rápido para desviar do ataque. A essa altura, o efeito de carga de chamas já havia acabado. Todos podiam ver que Axel estava perdendo a batalha. O poder daquele soco-trovão era enorme. O corpo de Charmeleon tinha boa defesa, pois havia sido treinado no livro Caminho Antigo para o Poder, dado por Meu. Mas se qualquer outro Pokémon normal fosse levar esse golpe, então ele estaria em suas últimas pernas agora. A luta continuou no mesmo nível por 2 minutos.
Flareon usaria constantemente cavar para confundir Charmeleon e então tentaria acertá-lo com soco trovão ou soco de fogo, enquanto Charmeleon tentaria desviar do ataque e usaria seus movimentos como lança-chamas e garra do dragão. Vários ataques atingiram Charmeleon, mas Charmeleon só conseguiu aplicar um garra do dragão no peito de Flareon. Já estou farto disso por enquanto. Vou terminar a luta. Flareon, use tambor de barriga e termine com soco trovão, gritou Riquer. Flareon começou a bater pesadamente em sua barriga com suas garras e uma energia estranha foi produzida dentro dela. Então ele usou o soco trovão e infelizmente o ataque acertou. O ataque foi muito mais poderoso do que seu ataque normal. A batalha havia terminado. Axel chamou Charmeleon e o deu para a enfermeira Joy para curá-lo. Tambor de barriga consumiria 50% do HP do usuário, mas aumentaria rapidamente o ataque do usuário. Era um movimento de 2 gumes. Axel começou a pensar sobre a luta. Riquer não era um estrategista quando se tratava de batalha, mas ele percebeu algo. O Flareon de Riquer era rápido, preciso e poderoso. Era isso que o tornava perigoso. Axel queria estender a luta para aprender mais, mas não conseguiu devido a esse motivo em particular. As famílias iniciais corresponderam às expectativas. A família Zard se concentrou no poder de ataque e foi isso que Riquer mostrou. Desta vez, Riquer não tirou o sarro de Axel e simplesmente deixou o estádio. Embora Riquer tenha vencido e por uma grande margem, ele sabia que Axel havia treinado Charmeleon bem. Ele também podia dizer que o Charmeleon de Axel era muito mais jovem que o dele. Seu Charmeleon foi presenteado a ele quando ele tinha 12 anos, mas o Charmeleon de Axel parecia ter apenas alguns meses de idade. Mas era poderoso. Que diabos foi isso? Eu sabia que ele não estava lutando para vencer. Ele obviamente queria aprender com meu Flareon, mas aquele Charmeleon é um monstro. Deve ter um potencial monstruoso. Eu pensei que apenas um soco trovão seria o suficiente, mas isso me fez compelir a usar tambor de barriga também. Esse Axel, ele não é um cara simples, pensou Riquer. Capítulo 148. O que você acha da batalha? Perguntou Lorelai a Lance. Eu acho que Axel não é um cara simples. Nós só o consideramos um grande pesquisador, mas ele também é um bom treinador. A Liga previu a mesma causa pela qual ele começou sua jornada para ser um campeão Pokémon e provavelmente um mestre Pokémon. Respondeu Lance. O que você quer dizer? Ele perdeu para Riquer, perguntou Lyra. Ela estava confusa. Por que eles estavam elogiando o cara que perdeu? Ele lutou contra o Charmeleon de Riquer com o dele e ainda assim lutou bem. Ele nem estava tentando vencer. Acredito que Charmeleon também não é seu melhor Pokémon. Acredito que ele começou com Nidoran. Acho que você teria uma luta difícil, Lance. Boa sorte, disse Lorelai. Lance apenas assentiu e começou a se mover em direção à arena. Enquanto isso, Lyra perguntou. Quem você acha que venceria essa batalha? Lorelai respondeu. Lance. Sério? Você é tão confiante assim, hein? Você não entende. Lance já ganhou o segundo primeiro distintivo de ginásio. Você sabe o que isso significa, certo? Respondeu Lorelai. Lyra ficou chocada quando ouviu essa declaração. Ganhar o primeiro distintivo de ginásio significaria que Lance já tinha 3 Pokémons raros classificados. Ela só tinha um Pokémon raro classificado e era considerada um gênio em sua faixa etária por sua família. Riquer também tinha um Pokémon raro classificado, mas ele era mais poderoso do que ela. As duas famílias decidiram selecioná-los apenas devido ao seu nível de poder em comparação com as crianças de sua idade. Mas Lance já tinha 3 Pokémons raros classificados. Isso mostrou quão esforçado ele era. Ter 3 Pokémons raros ranqueados antes do fim de um ano não era possível apenas devido aos recursos. O treinador teve que ser muito esforçado e criativo em sua abordagem também. Lance e Axel estavam prontos para a luta. Eles estavam tendo uma disputa de encaradas por um bom tempo agora. Ambos se recusaram a se mover um centímetro. Então Lance quebrou o silêncio. Você não pode me vencer usando o Pokémon daquele nível. Não se preocupe. Eu levaria a sério com você. Por que cada um de nós não usa seu Pokémon raro menos poderoso nessa batalha? Não quero causar uma cena indo com tudo e temos uma ilha para competir, sugeriu Axel. Essa é uma boa sugestão. Vou acatar, disse Lance e ambos se prepararam para lançar a Pokébola. Vai, Gyarados. Vamos fazer isso, Beedrill. Em apenas alguns segundos, 2 Pokémon humanoides apareceram. Parados ao lado de Lance estavam longos Pokémon serpentinos cobertos por escamas ligeiramente sobrepostas. Era principalmente vermelho com uma barriga amarela e tinha uma fileira de manchas amarelas em cada lado. Sua boca era muito grande e aberta, com 4 dentes pontiagudos e um lábio amarelo. De pé ao lado de Axel estava um Pokémon que se assemelhava principalmente a uma vespa verde bípede. No entanto, ele tinha apenas 4 pernas em vez de 6 e não tinha porcos pigmentados. Sua cabeça era redonda com uma boca ligeiramente pontuda, olhos grandes e azuis e antenas cinza com uma curva acentuada no meio. Suas patas dianteiras tinham ferrões longos e cunicos nas pontas. Ele estava de pé sobre suas outras 2 pernas, que eram longas, segmentadas e de formato insetoide. Ele tinha 2 pares de asas arredondadas e nervuradas e outro ferrão em seu abdômen listrado de verde e preto. Uau! Um Gyarados brilhante contra um Beedrill brilhante, gritou Lyra. No começo, eles não perceberam ao ver o tamanho enorme do Gyarados, mas depois perceberam. O Beedrill tinha quase metade do tamanho do Gyarados. Que tipo de Pokémon é esse? Gritou Riquer.
Todos ficaram chocados com o tamanho do Beedrill. Gyarados tinha cerca de 22 pés de comprimento, mas Beedrill também tinha cerca de 10 pés de comprimento. Eles não conseguiam imaginar o que Axel tinha que fazer para ter apenas um grande Beedrill. Lance também ficou surpreso ao ver isso. Riquer estava rangendo os dentes de raiva. Então, ele estava me subestimando e deliberadamente usou um Pokémon mais fraco, ele pensou. Riquer também não tinha usado seu Pokémon mais forte, mas ele sabia ao ver Beedrill que mesmo seu Pokémon mais forte não poderia vencê-lo. Até agora Shedinja e Beedrill estavam perto de subir de nível, mas Nidorino não. Então, por que Axel usou Beedrill mesmo que ambos tenham decidido usar o Pokémon raro mais fraco? A resposta era simples. Nidoran era o Pokémon inicial de Axel, e mesmo que fosse o mais fraco dos três ao comparar os estágios de evolução, Axel não acreditava nisso. Se Nidorino e Beedrill lutassem até a morte, Axel acreditava que Nidorino venceria. Axel simplesmente não queria acreditar que seu Pokémon inicial era o mais fraco dos três. Ele também fez uma nota mental para treinar Nidorino mais intensamente. Para Beedrill era apenas mais uma batalha que deveria vencer. Axel queria que Beedrill realizasse com sucesso outra resolução. Então, ele queria empurrar Beedrill para lutar contra oponentes mais fortes. Foi por isso que Axel não usou Beedrill, Shedinja ou Nidorino contra Riquer, porque isso não o beneficiaria de nenhuma outra forma. Jin. Capítulo 149. Antes da luta começar, Axel chamou seu Magikarp porque ele queria que ele observasse a batalha. As outras três crianças ficaram hipnotizadas olhando para ele. O Magikarp de Axel era maior do que o Magikarp normal. O Magikarp normal tinha cerca de 3 pés de altura, mas seu Magikarp tinha pelo menos 5 pés de altura. Como esse Magikarp é tão grande? Perguntou Lyra. Seu Beedrill também tem um tamanho anormal. Ele usa algum método de treinamento para alcançá-lo? Esse é um método de treinamento da família Venu? Perguntou Riquer. Pelo que eu sei, a família Venu não deve ter esse tipo de método, respondeu Lorelai. Ela era membro da Liga, então ela era bem versada nos poderes das famílias iniciais. Mas a família Venu tinha se escondido por um longo período de tempo. Eles tinham inventado um novo método de treinamento? Todos estavam pensando a mesma coisa. Jin, uma missão especial foi gerada. Um oponente poderoso está desafiando você. Recompensas serão dadas se o anfitrião vencer a batalha. Recompensas, desconhecido. Axel estava olhando para esta mensagem. Fazia muito tempo que ele não recebia nenhuma missão especial. A última vez foi sobre a família Venu. Sua mente começou a pensar sobre as possibilidades disso. Por que a missão não apareceu quando ele estava lutando contra Riquer ou mesmo Oki? Isso foi porque Lance seria um futuro campeão? Mas Oki é um mestre Pokémon. Ele pensou. O sistema funcionava de maneiras misteriosas. Ele não pensou muito e começou a medir seu oponente. Conforme o jogo, Lance havia capturado o Gyarados vermelho muito mais tarde. Mas na vida real não era assim. Isso significa que os eventos dos jogos e animes não combinariam com a vida real no futuro também? Pensando em todas essas coisas, ele ativou sua aura para observar o quão poderoso Gyarados era. Sim, no mês passado, ele só meditou e praticou seu sentido de aura. Ontem mesmo, seu sentido de aura subiu para 10 e agora, ele podia sentir vagamente a quantidade de energia infinita dentro de um Pokémon. Ele só conseguia sentir essas energias até um Pokémon de classificação rara e nem era perfeito, mas ainda estava progredindo. Enquanto observava Gyarados, ele percebeu que os Gyarados eram mais fracos que seu Beedrill, então ele se sentiu relaxado. Mas a batalha não seria determinada apenas por esse aspecto. Finalmente, o explorador gritou, que a batalha comece. Beedrill, use agilidade. Gyarados, use lança-chamas. Beedrill não teve tempo de usar agilidade e desviou do ataque e também foi bem sucedido ao usar agilidade uma vez. O lança-chamas de Gyarados foi evitado. Lance notou como Axel usou um movimento de status primeiro na batalha com Riquer e isso também o ajudou na batalha. Ele suspeitou que Axel faria o mesmo com Beedrill, então ele disse a Gyarados para usar lança-chamas para atrapalhar Beedrill, mas ele não teve sucesso. No entanto, Lance não sabia que ele foi bem sucedido. Beedrill era rápido e era mais rápido que Gyarados. Se não tivesse usado lança-chamas, Beedrill teria sido capaz de usar agilidade 2 vezes, mas agora estava limitado a apenas uma vez. Axel também percebeu seu erro. Normalmente, em qualquer batalha Pokémon, ele instruiria seu Pokémon a usar um movimento de status para estar à frente do jogo, mas não achou que alguém notaria e faria um contra-ataque. Aproveitando a vantagem de lança-chamas, Gyarados também foi capaz de usar Dança do Dragão, que aumentou seu ataque e velocidade. Como Beedrill era rápido, ele foi capaz de usar Dança das Espadas para aumentar seu ataque e velocidade também. Gyarados tinha uma fraqueza. Ele tinha alto poder de ataque, mas dificilmente tinha movimentos que usariam ataque físico. A maioria de seu ataque era do tipo especial, mas quase todo o ataque de Beedrill também era do tipo físico, então, Beedrill era a pior combinação para Gyarados. No entanto, Axel escolheu Beedrill porque queria empurrar Beedrill para sua próxima evolução. Gyarados use cavar, gritou Lance. Gyarados cavou o buraco e Axel disse a Beedrill para voar mais alto, mas Axel calculou mal o comprimento de Gyarados. Era tão grande que conseguiu alcançar Beedrill e estava pronto para usar mordida. Naquele momento Axel sabia que Beedrill não seria capaz de desviar do ataque então. Beedrill, use golpe envenenado. Ambos os movimentos se chocaram, mas como Beedrill não estava totalmente preparado, Gyarados venceu e conseguiu usar mordida. Como Gyarados também estava afetado por veneno, ele jogou o corpo de Beedrill no chão. No entanto, Beedrill foi rápido para se recuperar disso e Axel disse a Beedrill para usar mente calma. Eu só consegui usar uma vez, mas sua defesa especial foi aumentada para enfrentar Gyarados, outro lança-chamas que ele usou logo depois. Beedrill desviou do ataque. Axel disse Beedrill, teia elétrica, e então use tiro de seda.
Teia Elétrica não foi bem dominado, mas como Gyarados é um Pokémon do tipo água, teve algum efeito sobre ele. A Teia Elétrica o prendeu por algum tempo e quando ele finalmente conseguiu se soltar dela, Tiro de Seda se enrolou em sua boca. Gyarados levou cerca de 3 segundos para se livrar dele. Em batalha, até um segundo faria diferença. 3 segundos era tempo suficiente para Beedrill atacar. Beedrill, use mente calma e comece a atacar com corrida de treinamento e golpe envenenado, disse Axel em ritmo acelerado. Mente calma, era para aumentar sua defesa especial novamente. Ele não sabia quanto tempo a batalha se estenderia, então era por motivos de segurança. Golpe envenenado foi usado, pois Beedrill já o havia usado em Gyarados e ele estava confiante de que Gyarados seria envenenado ao usá-lo novamente. Broca Veloz foi o movimento final de Beedrill. Beedrill conseguiu usar 2 golpe envenenado e um Broca Veloz. Broca Veloz demorou para ser usado, então Axel instruiu Beedrill a usá-lo apenas uma vez. Gyarados levou todos os golpes e foi jogado no chão. Era difícil dizer se ele se levantaria novamente. Com extrema dificuldade, ele se levantou, mas todos sabiam que Axel venceria a batalha. E aconteceu. Depois de alguns Teia Elétrica e um Broca Veloz, aquele tamanho enorme de um Pokémon caiu com um baque alto. O jogo acabou e Beedrill venceu a luta. Capítulo 150. Todos estavam com os olhos bem abertos. Até Axel ficou surpreso com essa batalha. Todos pensaram que a batalha levaria algum tempo para terminar, pois ambos estavam usando Pokémons de classificação rara. Axel também ficou surpreso com a rapidez com que a batalha terminou. Ele usou o sentido de aura, e sabia que o Gyarados era poderoso. Não era tão poderoso quanto Beedrill, mas era poderoso. Então ele não conseguia acreditar que venceu tão rápido. Então ele percebeu porque venceu tão rápido. Mesmo que Gyarados fosse poderoso, ele não tinha experiência em luta. Axel então percebeu quando Blue disse que Axel era um treinador poderoso para sua idade. Axel tinha uma boa experiência batalhando com membros da família Venu, Ok, líderes de ginásio e treinadores Pokémon aleatórios na natureza, enquanto Lance não tinha essa experiência. Ele agora percebeu o quanto a experiência importava. Jin, missão concluída. Recompensa, percepção. Ajuda um Pokémon a conceituar o movimento já aprendido de um Pokémon. Escolha um Pokémon e um movimento. O movimento também pode evoluir. Você quer usar isso agora? Axel disse não. Ele tinha certeza de como usá-lo. Era a resolução de Beedrill, mas ele não usaria agora. A evolução de Beedrill para a classificação elemental era para aumentar o nível de seu movimento resolução. Então, usar essa recompensa pode evoluir Beedrill. Mas Axel queria maximizar todas as suas estatísticas para a classificação S. Beedrill não havia maximizado suas estatísticas quando estava na forma Veedon e Kakuna. A única razão pela qual Beedrill tinha boa defesa e velocidade era devido ao seu movimento resolução. Então, Axel queria maximizar todas as estatísticas de Beedrill para S e ele imaginou quão poderoso Beedrill seria no futuro. Todos eles analisaram os membros do grupo. O explorador também assentiu. Eles ainda tinham 10 horas até chegarem ao seu destino. O grupo começou a fazer perguntas a Axel. Ei, como você consegue ter Pokémons tão grandes? Eles são um segredo da família Venu? Quão poderoso você é exatamente? Quantos emblemas de academia você tem? Uma rodada de perguntas atingiu Axel, mas Axel não teve que responder nenhuma delas, então ele apenas disse, os Pokémon são maiores devido ao treinamento deles. Não vou responder sobre meus emblemas de ginásio para você e nenhum segredo da família Venu. Eles perceberam que não iriam conseguir nada de Axel, por isso começaram a falar sobre outras coisas. Riker começou então. Como vocês se sentem sobre essa viagem? Vocês acham que seria perigoso? O explorador-chefe parecia sério em seu resumo. Axel não achou que Riker seria o primeiro a falar sobre algo que fizesse sentido nessa situação. Ele então respondeu, acho que deveríamos começar a contar nossa história sobre como ficamos sabendo da missão. Riker perguntou, por que você não começa então? Axel respondeu, tudo bem. Fiquei sabendo disso pelo líder da família Venu há apenas 2 dias. Recebi os detalhes da missão sobre como competiríamos contra os 5 membros da região de Oen criando um novo Pokémon por 2 meses. Isso é tudo. Sério? Apenas 2 dias antes, disse Lyra em voz alta. Seu rosto mostrava que ela sentia pena do garoto de cabelos prateados. Por que vocês foram informados com tanto tempo de antecedência? Perguntou Axel. Fui informada 1 mês antes e tive que fazer muito treinamento em áreas selvagens por 1 mês, disse Lyra. Ela tinha uma mistura de tristeza e raiva no rosto. Era como se tivesse enfrentado uma tragédia. Eu também. Também tive que passar pelo treinamento na selva, respondeu Riker. Eu e Lance também tivemos que passar por isso, mas fomos informados 2 meses antes, disse Lorelai. Porra, então por que fui informado há apenas 2 dias e o que é esse treinamento na selva? Gritou Axel, irritado. É um treinamento sobre como sobreviver na natureza, respondeu Lance com uma expressão estoica. Eu sei disso. Vocês podem me ensinar sobre essa coisa de vida selvagem? Perguntou Axel. Levamos 1 ou 2 meses para aprender. Então, acho que não poderíamos te ensinar em 10 horas. Mas se você nos acompanhar na viagem, acho que pode aprender, respondeu Lance. Axel assentiu com a cabeça e começou a contar a conversa que teve com Blue. Ele não especificou o nome de Blue, pois Ok ainda não havia declarado que Axel era seu discípulo. Eles começaram a falar sobre quais Pokémons eles queriam capturar e o que fariam nessa viagem por 2 meses. Lance e Axel eram do tipo silencioso. Riker tinha uma boca enorme. Lorelai era do tipo carinhosa e Lyra parecia um pouco misteriosa. Eles passaram o resto do tempo falando sobre a aventura e a viagem. Logo 10 horas se passaram e eles chegaram à ilha desconhecida a tempo. O grupo finalmente tocou o chão e eles começaram a ver os arredores perto deles. Os arredores pareciam uma zona militar para Axel. Havia muitos acampamentos e tendas.
O lugar estava cheio de pessoas vestindo o mesmo uniforme, pokémons e seus treinadores guardando as fronteiras. Eles foram levados a uma enorme tenda e foram instruídos a esperar por uma certa pessoa para mais instruções. Depois de algum tempo, um homem veio até a tenda. O homem tinha quase 2,13 metros de altura. Ele era uma cicatriz em seu rosto marrom. Ele estava usando o mesmo uniforme que os outros exploradores, mas ele emitia uma aura de autoridade. Ele tinha músculos salientes. Axel podia ver os nervos azuis quase saltando de seus ombros. O homem parecia um meio gigante. Parece que vocês, crianças, se divertiram. Estou aqui para dar mais instruções. As 5 crianças da região de Oen estariam aqui a qualquer momento. Vocês começariam sua competição amanhã às 6 da manhã, onde todos os 10 seriam deixados em um determinado lugar. Todos vocês são necessários para vir aqui depois de 2 meses para a competição. Espero que vocês, crianças, ganhem a ilha para nós. Capítulo 151. Já eram 17 horas. O grupo havia sido apresentado à equipe de exploradores. Foi dito a eles que se encontrariam com o grupo de Oen pela manhã. Axel não pensou muito sobre isso. Ele e o grupo passaram o tempo olhando ao redor da chamada base militar. A ilha era enorme. Era tão grande quanto um pequeno país. Eles nunca seriam capazes de explorar tudo em 2 meses. O grupo de exploradores era muito amigável. Axel podia ver muitos pokémons. Todos eles eram pokémons totalmente evoluídos. Charizard, Alakazam, Gengar, Blaziken e muitos mais. O grupo de exploradores tinha organizado uma pequena festa para o grupo. Eles gostaram da estadia aqui. Disseram que deveriam estar prontos às 5 da manhã. Deu. Que porra é essa? Gritou um jovem de cabelos prateados. Ele se levantou para verificar se era um ataque inimigo. Depois de alguns segundos de dilema total, ele descobriu o motivo do barulho alto e começou a xingar o responsável por isso. Era um despertador. Mais especificamente como um despertador do Bob Esponja. O despertador com buzina de neblina era alto o suficiente para assustar as barracas próximas. Normalmente Axel acordaria exatamente às 4h50 da manhã. Mas ontem ele bebeu demais, por isso não conseguiu abrir os olhos de manhã. Mas o despertador grandão tinha feito o trabalho. Axel se levantou da cama, dobrou os cobertores e fez os lençóis. Ele começou a fazer sua rotina matinal de tomar banho, escovar os dentes e então se arrumar. Essa rotina matinal estava enraizada no sangue de Axel. Seu pai o treinou nisso e ser um treinador Pokémon o fez seguir a rotina. Mas nem todo mundo era tão diligente quanto Axel. Que porra foi essa? Você está me dizendo que todo mundo acorda desse jeito? Isso é loucura? Peço desculpas, senhorita, mas é assim que as coisas funcionam por aqui. Lyra estava furiosa com o alarme da buzina de neblina. Riquet e Lorelai tentavam acalmá-la, mas seus rostos mostravam que eles também não estavam felizes. Parece que nasceram em berço de ouro, pensou Axel. Lyra era uma das meninas que precisava de seu sono de beleza. Ela estava brava por causa do despertador. Axel estava percebendo quão difícil seria passar esses 2 meses. Eles eram como crianças em um parquinho. Lance e Lorelai estavam bem, mas também não estavam à altura do padrão. Eles foram escoltados para tomar café da manhã. Vocês não tiveram aquele treinamento de vida selvagem? Perguntou Axel. Sim, fizemos. Mas não fomos acordados por um alarme tão alto. Os anciãos nos avisaram sobre o ambiente severo que temos que suportar. Mas a comida aqui é terrível. Acho que não conseguiria lidar com isso por 2 meses. Disse Lyra. Então, não é como se eu também tivesse que ter esse treinamento de vida selvagem. Mas esses caras tiveram, pensou Axel. Axel deu um suspiro profundo e pensou em quão mimadas essas crianças realmente eram. Lyra e Riquet estavam reclamando de tudo. Lorelai e Lance também não estavam melhores. Eles não disseram muita coisa, mas Axel podia sentir que eles estavam super desconfortáveis. A equipe de Oen estaria lá em 5 minutos. Depois que a outra equipe chegasse, vocês seriam informados, disse Boris. Ele era o mesmo homem que havia informado o grupo no avião. Ele parecia dar uma vibração de liderança a Axel. Antes que a equipe de Oen chegue, vamos resolver uma coisa, disse Axel. E o que seria isso? Perguntou Riquet. Quem seria o líder do grupo? Perguntou Axel. Temos que fazer isso? Quero dizer, todos nós poderíamos cooperar, disse Lyra. Acho que Axel está certo sobre isso. Esta é uma ilha desconhecida, então devemos ter um líder de equipe no grupo. O explorador aqui parece ter uma hierarquia também. Eles são muito mais experientes do que nós, então deve ser uma coisa boa, disse Lance. Esta foi a primeira vez que Axel ouviu Lance falar tanto. Ele pode ser do tipo silencioso, mas parecia ser um bom observador. Então, quem deve ser o líder da equipe? Alguém interessado? Perguntou Lorelai. Acredito que devo fazer isso, disse Axel. 3 cabeças encararam o rosto de Axel com um leve choque. O quê? Por que você está me encarando? Você simplesmente não parece um cara que se voluntariaria para essas coisas, disse Lorelai. Já que Axel havia demonstrado interação mínima com eles, era chocante que ele quisesse ser o líder da equipe. Por que você acha que deveria ser o líder do time? Acho que eu faria um ótimo trabalho como líder, disse Riquet. Riquet tinha parado de intimidar Axel depois que viu seu Pokémon, mas sua personalidade ainda era a mesma. Não quero soar duro, mas todos vocês parecem crianças mimadas para mim. Vocês nunca foram muito selvagens ou viveram como um treinador normal viveria. Sério? Perguntou Riquet com uma voz arrogante. Sim, ele está certo, sabia? Acho que ele merece a posição de líder da equipe. Apoiou Lorelai. Ela também lançou um olhar para o arrogante Riquet. Esta era uma ilha desconhecida e ela não queria correr riscos. Então, Axel ser o líder da equipe foi uma decisão racional. Todos a favor de eu ser o líder do time, disse Axel e levantou a mão. Todos levantaram a mão, exceto Riquet. Mas depois de ver que ele perderia, ele também levantou a mão no ar. Então, está decidido.
disse Axel com um sorriso. Após a decisão, Axel quis planejar essa viagem com seu grupo, mas infelizmente, ele foi perturbado por uma voz alta. Você envelheceu, Boris. Ainda não consigo acreditar que está acordando com suas duas pernas, disse o homem com um uniforme diferente. O homem era velho, alto, com cabelos e barba brancos. Axel podia ver nervos azuis tentando sair de seus bíceps. Você também não está indo bem, disse Boris com uma voz descontente. Parecia que eles tinham algum tipo de rivalidade. Axel imaginou que o velho era parte do time de exploradores de Oen. Axel também podia ver 5 crianças atrás dele. Lentamente, aqueles jovens treinadores se revelaram e Axel ficou chocado porque ele conhecia 2 deles. O grupo murmurou. Não é isso. É sim. É o Steven e o Wallace. Capítulo 152. Steven Stone e Wallace, os futuros campeões da região de Oen. Embora isso fosse no futuro, eles ainda eram famosos agora como supernovatos. Parecia que a região de Oen também estava enviando seu melhor time como Kanto. Os outros 4 treinadores da região de Kanto tinham expressões sérias. Eles agora podiam sentir a pressão desta viagem. Mas Axel estava calmo como água. No entanto, por dentro ele estava animado demais para lutar contra os futuros campeões. Axel não sabia muito sobre os outros 3 treinadores das famílias iniciais, então ele não pensou muito sobre isso. Eles fizeram as saudações com os treinadores de Oen e Boris falou. Cada grupo seria escoltado para uma parte diferente da ilha onde vocês começariam sua jornada. Uma bolsa seria dada a cada um de vocês com comida seca, água e uma barraca para sua sobrevivência. Sua tarefa é capturar um Pokémon não mais alto que o rank raro e treiná-lo por 2 meses. Você pode capturar apenas um Pokémon. Se você fosse capturar outro, apenas o primeiro Pokémon seria contado para a batalha. O Pokémon treinado após 2 meses também não deve exceder o rank raro. Após 2 meses, ambos os grupos devem estar aqui no acampamento onde a batalha final aconteceria. Desejamos a cada um de vocês boa sorte. Cada um dos grupos foi teletransportado para um local específico, onde foram deixados sozinhos para lutar por si mesmos. Um silêncio total os recebeu na selva. Riker foi o primeiro a quebrá-lo. Não acredito que Steven também esteja participando disso. Sim, essa viagem ficou muito difícil para nós, disse Lorelai apoiando Riker. Eu sei que Steven é famoso, mas por que vocês estão tão assustados? Quero dizer, Lance também é famoso em nossa região. Acho que nos daríamos bem, disse Axel. Você pode não saber muito porque é apenas um treinador normal, mas Steven é muito poderoso. É tudo um boato, mas eu sei com certeza que ele é mais poderoso que nosso Lance e você, respondeu Riker. Realmente? Sim. Desta vez foi Lance quem respondeu. Mas nós estaríamos capturando um novo Pokémon e lutaríamos com esse novo Pokémon. Então, não acho que faria diferença alguma, disse Axel para aliviar o clima. Axel podia sentir que o humor atual do grupo era triste, como se já tivessem perdido a batalha. Ele não sabia por que eles estavam agindo assim quando, pouco antes, todos eles estavam com a confiança no auge. Mas ele descobriu por que eles estavam tristes apenas alguns segundos depois. Você não entende, Axel. Foi dito que o Pokémon inicial de Steven era Beldum, e ele evoluiu completamente para Metagross agora, disse Riker. O que você está brincando comigo? Gritou Axel. Não, ele tem cerca de 14 anos e meio. Eu sei que ele é de uma família proeminente, mas todos nós somos. Se ele conseguiu evoluir completamente um Pokémon pseudo-lendário em tão pouco tempo, então não acho que conseguiremos treinar melhor que nosso novo Pokémon em 2 meses, disse Riker. Axel andava de um lado para o outro murmurando em uma voz inaudível enquanto os 4 o observavam. Eles podiam simpatizar com o que ele estava sentindo agora. Sendo um treinador promissor, eles sabiam que Axel tinha arrogância e ego assim como eles. Então, ouvir que algum outro treinador estava muito além do seu nível perturbaria seu estado mental. Mas Axel não estava pensando em Steven agora. Ele só tinha uma pergunta em mente. Se Steven é um treinador tão poderoso, o que dizer de Cynthia? Ele sabia da série que Cynthia era a campeã mais poderosa. Enquanto observava Lance, Axel imaginou que eles não eram tão poderosos, mas ele estava completamente errado. Se Steven era tão poderoso, o que dizer de Cynthia, Leon ou outros campeões no mundo? Axel percebeu que teria que trabalhar muito mais duro do que antes. Por enquanto, ele só tinha que derrotar Steven. Ele se acalmou depois disso. E o Wallace? Ele perguntou. Não ouvi muito sobre ele, mas há rumores de que ele é um treinador perfeito para o tipo aquático, respondeu Riker. Não podemos simplesmente sentar aqui e pensar que vamos perder. Treinaríamos nossos Pokémons mais intensamente e venceríamos aqueles caras. Mas primeiro, precisamos planejar nossa viagem, disse Axel. Os 4 treinadores sentados no chão sacudiram a poeira dos traseiros e se prepararam para a viagem. Deveríamos decidir primeiro sobre comida e água. Percebi que só temos comida e água para 10 dias, disse Lorelai. Não, isso seria estúpido, disse Axel. Por quê? Porque não temos muito tempo. Se quisermos derrotar Steven, não temos tempo a perder com comida e água. Temos Pokémon do tipo água, então isso resolveria o problema da água e poderíamos simplesmente matar algum PJ aleatório para comer. O que eu quero decidir é qual Pokémon capturaríamos, de qual classificação, e quanto tempo deve ser gasto nisso. Todos eles assentiram com a cabeça em compreensão. Eles sentiram que era a decisão certa fazer de Axel seu líder. Eu quero um Pokémon do tipo fogo, disse Riker. Eu escolheria o tipo água, disse Lyra. Eu também preferiria Pokémon do tipo gelo ou água, disse Lorelai. Eu normalmente escolheria o tipo dragão, mas encontrar e criar um tipo dragão seria difícil em 2 meses. Eu apenas pegaria algo que eu gostasse, disse Lance. Eu também não tenho nenhuma preferência, disse Axel. Depois de uma longa discussão, eles elaboraram seu plano. Eles capturariam seus Pokémon em 7 dias. 2. O Pokémon deve ser totalmente evoluído ou ter uma classificação rara. 3.
Eles então treinariam seus Pokémon pelo resto do tempo e estariam prontos para a batalha final. Capítulo 153. Por favor, desta vez. Tique, tique, tique. Sim, finalmente consegui. Isso, era o 5º dia. Exceto por Axel, todos tinham capturado seus Pokémon. Ricker tinha Magmar no primeiro dia. Lance e Lorelai capturaram Arcanine e JYNX no segundo dia. Lyra finalmente capturou Poliwrath no 5º dia. Lorelai teve sorte de capturar JYNX, pois era um Pokémon raro. Só Axel ficou para capturar seus Pokémon. Havia muitos Pokémon poderosos que eles encontraram, mas nenhum deles era do agrado de Axel. Eles ainda estavam no cronograma, então ninguém pensou muito nisso. A única razão pela qual Axel não havia capturado nenhum Pokémon era devido ao seu potencial. Era difícil encontrar um Pokémon com bom potencial na natureza. Axel não havia contado a ninguém do seu grupo sobre o potencial de seus Pokémon. Eles não eram tão próximos quanto os malucos da família Venu, então ele não tinha nenhuma obrigação de ajudá-los. O JYNX de Lorelai tinha o menor potencial de verde normal entre o grupo. Era de se esperar. O habitat natural de JYNX era um lugar cheio de neve e gelo. Já era um mistério por que de tal Pokémon viver aqui. Ele havia encontrado um potencial Linone marrom, monstruoso, mas o Pokémon não o interessou tanto. Mas agora, com apenas 2 dias restantes, ele estava se xingando por não tê-lo capturado. Era de manhã cedo. Os outros jovens treinadores estavam se familiarizando com seus novos Pokémon. Todos eles pensaram em ajudar Axel a capturar seu Pokémon primeiro. Eles começariam a treinar seus Pokémon depois disso. Eles não queriam perder tempo. Nos últimos 5 dias, o grupo tinha visto muitos Pokémons. Migutiena, Beltifle, Slacotr, Machoke, Graveler, Rapidas e muitos outros. Axel percebeu que apenas os Pokémons da região de Hoenn e da região de Kanto estavam disponíveis aqui. Explorando a manhã toda, eles chegaram ao fim da ilha, a praia. O grupo decidiu descansar enquanto Axel ainda estava procurando por seu parceiro predestinado. Enquanto caminhava, Axel encontrou algo interessante. No canto da praia havia pedras enormes. Mas Axel podia ver algo brilhando nas pedras que até o fez fechar os olhos em defesa. Gente, acho que encontrei algo, gritou Axel e começou a andar lentamente em direção ao objeto brilhante. Os 4 jovens treinadores começaram a correr em sua direção. Depois de andar perto das pedras, ele descobriu o que era. Era gelo. O que era surpreendente já que o clima não era frio. O gelo estava na entrada da caverna. A caverna era pequena e Axel sentiu que dificilmente conseguiria entrar com sua mão erguida. Então, quem está dentro da caverna? Como diabos eu vou saber? Eu não vim aqui antes de você. Sinto que há algum Pokémon poderoso aí dentro. Você quer dizer acima do nível raro? Mas o mapa mencionou especificamente que haveria Pokémon acima do nível raro aqui. Os treinadores começaram a fazer planos sobre como explorar a pequena caverna. Mas Ricker não sentiu que era necessário fazer nenhum plano. Ele tinha uma resposta direta. Eu tenho um plano perfeito para isso. Magmar, use lança-chamas. Ei, pare. O que você está fazendo? Eu planejo pegá-lo, gritou Axel apressadamente. Felizmente a chama não entrou na caverna, mas eles podiam ouvir passos vindos da caverna. Tac, 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 tac. Como estava dentro da caverna, o som dos passos foi amplificado. Lyra fez um som de engolir e todos eles lentamente começaram a se mover para trás. Lentamente, o corpo do Pokémon pôde ser visto por todos eles. O Pokémon era grande, marrom e peludo, com uma corcova impressionante nas costas. Ele também tinha 2 presas feitas de gelo que pareciam pequenas. Seus olhos não podiam ser vistos, pois estavam cobertos por tufos de pelo. Os pelos nas costas estavam eretos, como se estivesse alertando o grupo. Era Piloswine. Isso foi uma surpresa para Axel. Assim como o JYNX, Piloswine também vivia em lugares frios e nevados. Mas ele foi surpreendido novamente pelo sistema. Jin, uma missão especial foi emitida. Contexto. A mãe de Piloswine foi morta por um Tiranitar. No entanto, Piloswine não conseguiu se vingar porque o Tiranitar é um Pokémon de classificação campeão. Frustrado, ele saiu da área para se estabelecer em uma área de classificação rara, pois não tinha a proteção de sua mãe. Missão. Capture Piloswine e ajude-o a se vingar de Tiranitar. Tempo, não há. Recompensas, desconhecidas. Axel olhou atentamente para identificar Piloswine. Jin. Nome, Piloswine. Gênero, masculino. Potencial, marrom, monstruoso. Gente, eu decidi, eu vou pegar, disse Axel. Finalmente exalou Ricker. Ele havia capturado seu Pokémon no primeiro dia. Então, era frustrante ver outros tentando capturá-lo mais tarde e Axel era muito exigente com seu Pokémon. Lorelai ficou desapontada por não conseguir capturar Piloswine. Axel tinha tirado uma sorte grande. Era difícil encontrar um Pokémon com bom potencial na natureza. Mas esse Piloswine era uma anomalia. No entanto, Axel não conseguia pegá-lo jogando uma Pokébola. Era um caso normal. Ele teria apenas deixado um de seus Pokémon lutar e jogar a Pokébola. Mas a mãe desse Piloswine tinha acabado de morrer. Ele não era mentalmente estável. Se Axel o pegasse assim, seu relacionamento com ele pioraria com o tempo. Axel não queria isso. Então, ele teria apenas que fazer um pouco de drama. Capítulo 154. A primeira coisa que ele fez foi mostrar sinceridade. Levante-se, disse Axel suavemente. Lentamente sua sombra começou a se distorcer e um Pokémon apareceu do lado de fora dela. Que porra é essa? Todos ficaram assustados e surpresos com essa ação. Um Pokémon tinha saído da sombra de Axel.
Shedinja. Ele tem um Shedinja? Gritou Riquer quase rindo. Além de Nidorino, Beedrill e Absol, Axel não mostrou nenhum de seus Pokémon para o grupo por 2 motivos. Primeiro, ele queria esconder seus futuros poderes e segundo, não havia tempo suficiente porque eles queriam capturar seus Pokémon o mais rápido possível. Axel não pensou muito na reação do grupo e continuou: Olá Pilosvine. Meu nome é Axel e sou um treinador. Sinto que você é um Pokémon com bom potencial e quero capturá-lo. Por que não temos uma batalha e se eu vencer, então me junto ao meu time? Axel disse essas palavras de seu coração. No entanto, Pilosvine não estava com vontade de ouvi-lo. Então foi atacado diretamente com arremessos de gelo. Não é fragmento de gelo? Perguntou Lyra. Sim, é. Este Pilosvine é poderoso. Lamento não tê-lo capturado primeiro, respondeu Lorelai. O estilhaço de gelo, embora fosse um movimento bonito e criativo, foi lento para Shedinja e ele desviou do ataque. Como seu ataque não estava funcionando, Pilosvine surgiu com um Takedon de corpo inteiro para atacar Shedinja, mas também foi perfeitamente esquivado. Depois de desviar de mais alguns ataques, Pilosvine começou a perceber que talvez não fosse o oponente de Shedinja. Marcos, por que não começamos? Bola de sombras. Uma bola preta faz um arremesso para baixo e atinge Pilosvine no rosto. Pilosvine ficou ferido. Marcos é meu Pokémon mais poderoso, mas foi meu Pokémon mais fraco no passado. Se você se juntar a mim, eu treinaria para ser um Pokémon poderoso. Pilosvine pensou bastante. Com seu poder, era duvidoso que pudesse se vingar de Tiranitar, mas se seguisse esse humano, poderia haver uma chance de fazê-lo. Sua mãe sempre disse que os humanos têm muitos métodos de treinamento para torná-los poderosos, então por que não tentar? Como não parece haver nenhuma maneira de ser mais poderoso, Pilosvine olhou para Axel e então assentiu com a cabeça. Tudo bem então. Finalmente peguei meu Pokémon, disse Axel com um sorriso e então jogou a Pokébola para pegá-lo. Como Pilosvine já havia concordado, era uma captura confirmada. Seu grupo começou a caminhar em sua direção. Parabéns, Axel. Acho que é um Pokémon muito bom, disse Lorelai parabenizando. Sim, eu também, disse Lyra. Obrigado. Agora, já que todos nós pegamos nossos Pokémon, por que não vamos para o acampamento e decidimos planejar nosso próximo movimento, disse Axel. Já que eles tinham vindo para esta ilha desconhecida, eles não encontraram nenhum infortúnio. Então o grupo ainda pensava que era como uma viagem de férias aqui. Eles ainda não estavam falando sério sobre esta viagem, o que fez Axel suspirar. Bem, eles vão perceber isso mais cedo ou mais tarde, pensou Axel. Embora eles não tivessem encontrado um Pokémon poderoso nessa viagem que pudesse matá-los, isso não significava que eles estariam seguros por 2 meses. Era por isso que ele sempre colocava Shedinja em sua sombra para proteção. Axel e o grupo foram para o acampamento para planejar o resto da viagem. As meninas estavam brincando com Absol e os meninos estavam falando sobre o próximo passo. Absol tinha sido automaticamente o coração do time. Ela era fofa, curiosa e um bebê. Todos gostavam de sua personalidade brincalhona. Não fazia 3 meses que Absol nasceu, então Axel a deixou brincar um pouco. Depois de brincar com Absol, as meninas também ficaram sérias sobre seus planos. Depois de pensar sobre isso por 1 hora, elas chegaram a uma decisão coletiva. Eles treinariam seus Pokémon como quisessem. 2. Uma vez a cada 3 dias eles saíam para caçar e também trocavam o acampamento. 3. Eles lutariam entre si a cada 7 dias até que os 2 meses acabassem. Então, a equipe foi finalizada. Riquer, Magmar, classificação incomum. Lyra, Polidrate, classificação rara. Lorelai, JYNX, classificação incomum. Lance, Arcanine, classificação incomum. Axel, Pilosvine, classificação rara. Esses 2 meses foram importantes para Axel. Quase todos os seus Pokémon estavam recebendo uma evolução ou um upgrade em seus poderes, então ele deve fazer um bom plano para isso. As atualizações e evoluções foram: 1. Shedinja, evolua para o nível elemental. 2. Beedrill, evolua para o nível elemental. 3. Nidorino, evolua para o nível elemental. 4. Charmeleon, evolua para Charizard. 5. Magikarp, evolua para Gyarados. 6. Bulbasauro, evolua para Ivysauro. Entre todos eles, evoluir Beedrill foi o mais fácil, e evoluir Nidorino foi o mais difícil. Axel poderia evoluir Beedrill agora mesmo usando percepção recompensa do sistema, para melhorar resolução. Mas Axel queria aumentar todas as estatísticas de Beedrill ao máximo antes de fazer isso. Magikarp também evoluiria após 2 semanas. Shedinja e Beedrill evoluiriam depois que todas as suas estatísticas fossem a mais, o que não era tão difícil. Axel podia sentir que Charmeleon estava próximo do processo de evolução. O único problema era Nidorino. De alguma forma seu crescimento foi interrompido. Axel não podia culpar Nidorino por isso. Talvez fosse problema dele porque ele estava distraído cuidando de muitos Pokémon, mas ele precisa levar isso a sério agora. Axel pensou em se concentrar completamente no futuro de Nidorino por enquanto. No entanto, o mais difícil era esconder o progresso de seus Pokémon. Ele não queria que seus segredos fossem revelados às 3 famílias iniciais e à Liga. Então, ele disse que eles deveriam treinar sozinhos. Cada um teria um grande campo de treinamento para si, que ficaria perto do outro. Axel disse que não queria ser incomodado durante o treinamento e todos concordaram. Talvez eles também não quisessem vazar seus segredos. De qualquer forma, Axel ficou feliz que todos concordaram. Capítulo 155. O treinamento é um processo longo. Seu Pokémon não seria uma versão mais forte de si mesmo em apenas um dia. Você precisa treiná-los, fazer seus horários, motivá-los e treinar você também para estar no topo. Mas há um pequeno problema nesse processo. O treinamento é chato e repetitivo. No entanto, Axel teve que engolir isso.
Axel já havia treinado seus Pokémon para treinarem a si mesmos. Ele apenas os monitoraria e interferiria somente quando tivesse novos planos. Mas Pilosvine não estava familiarizado com essa cultura. Então, Axel teve que passar por tudo isso de novo. Ele olhou para as estatísticas de Pilosvine e suspirou. Nome do Pokémon, Pilosvine, idade 2 anos, habilidade, capa de neve, capacidade oculta, gordura espessa potencial, marrom saúde, 850, 850 ataque, B agilidade, C defesa, B mais ataque especial, C mais defesa especial, C núcleo de gelo, 14%, exceto por Takedon. Todos os movimentos de Pilosvine eram do tipo gelo por natureza. Esta não era uma boa situação. Pilosvine era um Pokémon do tipo gelo, solo. Ele pode ser eficiente no tipo gelo, mas ter os movimentos do mesmo tipo o colocaria em uma situação ruim no futuro. Parecia ter acabado de atingir o nível raro e suas estatísticas estavam perigosamente baixas. Axel não sabia o quanto poderia melhorar Pilosvine nesses 2 meses. Havia muitas maneiras de melhorar o poder de Pilosvine. Ele poderia aumentar a maestria central de Pilosvine e melhorar sua força, mas eles não conseguiam ver nenhum Pokémon do tipo gelo por aqui e ele não tinha recursos para fazer isso. 2. Ele poderia melhorar os níveis e graus dos movimentos de Pilosvine adicionando o movimento do tipo terrestre. Isso seria mais prático agora, pois o movimento do tipo terrestre poderia aumentar seus poderes de batalha. 3. Ele poderia simplesmente evoluir Pilosvine para Mamosvine. Mas ele nunca tinha ouvido falar de Pilosvine evoluindo para Mamosvine, exceto nos jogos. Pode não ter sido descoberto ainda, mas isso o deixou intrigado. Normalmente, de acordo com seu conhecimento, um Pilosvine evoluiria para Mamosvine depois de aprender poder antigo. Pode haver milhares de Pilosvine que aprenderam esse movimento. Então, por que eles não evoluíram para Mamosvine? Deve haver alguma diferença entre o anime, jogos e a realidade. Depois de pensar sobre isso, ele percebeu o quão idiota ele era. Por que ele não tenta todos os 3? A segunda maneira, a mais realista e fácil de alcançar, Axel decidiu ir em frente. Axel queria que Pilosvine aprendesse Terremoto com Nidorino. Terremoto era um poderoso movimento do tipo solo. Isso ajudaria muito Pilosvine. Então Pilosvine aprenderia Terremoto pela manhã, praticaria seus movimentos de gelo à tarde e lutaria contra Nidorino, Shedinja Beedrill à noite. Pilosvine nunca reclamou do trabalho duro. Ele queria ser forte o suficiente para desafiar Tiranitar algum dia. Axel sentiu que Pilosvine poderia ser um dos Pokémon mais fortes de sua equipe no futuro se trabalhasse duro assim. Ele trabalhou tão duro quanto Shedinja. À noite, os 5 comiam juntos e compartilhavam suas experiências. Todos estavam felizes com os Pokémons que haviam capturado. Enquanto conversavam, Axel fez uma pergunta. O que você acha do movimento poder antigo? Lance foi o primeiro a responder com outra pergunta. O que você quer dizer? É como qualquer outro movimento. O Pokémon ataca com um jato de poder antigo e pode aumentar todas as suas estatísticas. Não é isso que ele faz? Sim, eu sei sobre isso. Mas alguns movimentos de Pokémon me confundem. Como esse movimento poder antigo, sabemos que o Pokémon ataca com um raio de poder. Especialistas dizem que é um poder antigo que foi liberado. Mas o que exatamente é poder antigo? E por que ele aumenta todas as estatísticas do Pokémon? Simplesmente não faz sentido para mim. Algum dos seus Pokémon aprendeu esse movimento? Todos balançaram a cabeça, mas Riker tinha algo a acrescentar. Bem, se você está tão interessado em poder antigo, eu conheço um cara que fez muita pesquisa sobre isso. Não sei todos os detalhes, mas, segundo ele, pode ser algo relacionado aos Pokémons pré-históricos. O que você quer dizer? Perguntou Lyra. Agora todos estavam interessados no tópico, pois começaram a olhar para Riker em busca de mais explicações. Todos nós sabemos que os Pokémon pré-históricos eram muito diferentes dos Pokémon modernos de hoje, certo? Sim, dizem que aqueles Pokémon pré-históricos eram muito maiores que seus equivalentes modernos, disse Lorelai, também contribuindo. Aquele homem, cujo nome é Reman, acha que o movimento de alguma forma desperta os poderes ocultos daqueles Pokémon pré-históricos, disse Riker. Sério, mas isso é absurdo. Quero dizer, um Pokémon não cresce em tamanho quando usa poder ancestral, perguntou Lance. É por isso que é apenas uma teoria. Muito não foi provado sobre isso. Mas é dito que os Pokémons pré-históricos não eram apenas maiores que os Pokémons modernos. Eles eram completamente diferentes na maioria dos casos. De qualquer forma, se você quiser falar com esse cara, então eu lhe daria os detalhes. Ele se move, mas ele está na região de Canto. O grupo começou a falar sobre outras coisas e teorias da conspiração. Como Oki é um Pokémon em forma humana, ou como Anon criou a ilusão de Arceus e todos nós somos partes dessa ilusão. Era interessante falar sobre essas coisas, mas Axel não deu muita importância a isso. Axel perguntou se alguém tinha nunca derreter gelo com eles. Ele queria aumentar a maestria de Pilosvine com núcleo de gelo e nunca derreter gelo. Era o método mais rápido para fazer isso. Lorelai pulou e disse que tinha. Ela disse que tinha um gelo que nunca derrete de 100 anos e um gelo que nunca derrete de 1000 anos. Axel pediu para levar os dois e perguntou quanto ele tinha que pagar por eles. Primeiramente, quero que seu Pilosvine ensine estilhaço de gelo, vento congelante e estaca de gelo para minha JYNX e depois quero que você me dê 2 bilhões de Pokédólares. O quê? Isso é loucura. Quero dizer, eu aceito que eu ensinaria esses movimentos ao seu Pokémon, mas 2 bilhões de Pokédólares. Isso não é exagero, gritou Axel. Ele ficou chocado com o preço disso. Primeiro de tudo, é um gelo que nunca derrete formado naturalmente, não criado artificialmente.
Então, ele teria o maior efeito. E segundo, o preço é realmente baixo. Se eu não estivesse em apuros para aprender esses movimentos, eu nunca teria vendido a você por um preço tão barato, disse Lorelai. Ela está certa, sabia? Gelo que nunca derrete, formados naturalmente, são extremamente caros. Eu teria aceitado esse acordo se tivesse um Pokémon do tipo gelo, disse Riquer. Axel agora estava em um grande pensamento.